Bom, vamos agora ao exercício 7 do capítulo 6. O enunciado diz que a distância entre os genes A e B é de 20 unidades. A gente quer saber a porcentagem de gametas produzidos por um indivíduo, Azão Bzinho barra Azim Bzão. O que significa isso aqui? Significa que esses dois genes, o A e o B, eles estão em um mesmo par de cromossomos homólogos, ou seja, Azão e Azinho, Bzinho e Bzão estão localizados aqui, A e B, no mesmo cromossomo, ou seja, no mesmo par de cromossomos. E se eu coloquei aqui Azão Bzinho barra Azim Bzão, significa que em um dos cromossomos eu tenho o gene dominante Azão e o gene recessivo Bzinho. No outro cromossomo eu tenho o Azinho e o Bzão. Sabendo que a distância entre esses genes é de 20 unidades de recombinação, distância entre A e B, a gente sabe que a taxa de crossing over, né, a possibilidade de ocorrer crossing over é de 20%. O que é o crossing over? Lembra que tem, numa determinada etapa da divisão celular, existe a probabilidade desses cromossomos trocarem pedaços dos braços deles, ou seja, esse Bzinho pode passar para o lado de cá e esse Bzão pode passar para o lado de cá. Mas a probabilidade que isso ocorra é de 20%. Os gametas parentais, né, ou seja, os gametas originais, são esses aqui, ó, Azão, Bzinho. Lembra que na formação do gameta não vão os dois cromossomos do par, né? Para formar o gameta vai só um de cada parzinho. Então, o gameta vai ter Azão Bzinho ou vai ter o Azinho Bzão. Caso ocorra o crossing over, essa recombinação, a gente vai poder ter um gameta Azão Bzão, quer dizer, esse pedacinho do bracinho foi para cá, o Azão ficou com o Bzão e o Azinho fica com o Bzinho. Então, a gente vai ter gametas parentais e gametas recombinantes. A taxa de crossing over, ou seja, a taxa de recombinação é de 20%, ou seja, eu tenho 20% desses gametas aqui, vou ter 10% desse tipo e 10% desse outro tipo de gameta aqui, total de 20%. Sobraram os 80%, ou seja, nós vamos ter 80% de gametas parentais, 40% desse tipo aqui, Azão Bzinho, e 40% desse tipo aqui. Se nós formos olhar as alternativas, nós vamos ficar com a alternativa B.